Olá, caríssimos. Neste vídeo, nesta explicação, eu vou tratar desse assunto muito básico, que é a probabilidade da reunião de dois eventos. E isso é uma coisa muito básica, muito simples, aparece muito nos exercícios, nas atividades. E depois eu vou fazer um comentário, eu vou introduzir o conceito de eventos mutuamente exclusivos, que é um conceito um pouquinho mais refinado. Bom, mas para começar vamos falar então da probabilidade da reunião. O contexto onde eu vou tratar esse assunto nessa explicação inicial é o contexto em que eu tenho espaços finitos e equiprováveis. Isso tem sido objeto das nossas discussões nessa série de vídeos. Quando a gente está nessa situação, eventos finitos e equiprováveis, a gente normalmente faz probabilidade através do processo de contagem. E é uma coisa básica da teoria dos conjuntos. O número de elementos da reunião de dois conjuntos, A e B, é o número de elementos do primeiro conjunto, do A, somado com o número de elementos do conjunto B e subtraído a intersecção, o número de elementos da intersecção. Isso é muito visual, né? Quando nós pegamos o A e depois o B e somamos, a intersecção está sendo contada duas vezes. Por isso que eu preciso subtrair aqui uma vez para ficar o número certo de elementos da reunião. E observe que a fórmula é muito parecida com a fórmula final de probabilidade. A probabilidade da reunião de dois eventos é a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da intersecção. Exatamente como ocorre com o número de elementos. E a dedução desta fórmula com probabilidades vem daqui, da fórmula para número de elementos da reunião. Basta eu dividir tudo pelo número de elementos do espaço amostral inteiro, que o que era número de elementos vira probabilidade. E aí eu chego nesta fórmula. Então, muitos exercícios usam esta ideia, e eu vou dar o exemplo de um, que é um exercício bem simples para usar isso. No lançamento de dois dados, qual é a probabilidade de sair o número 1 ou o número 2? Eu estou falando de lançamento de dois dados, então sai o número 1 em algum dado, um dos dois, ou o 2 e também em algum dos dados. Para usar essa notação, eu vou chamar de A, o evento sair o número 1, e B, sair o número 2. Eu já discuti esse contexto com vocês e o espaço amostral. Na minha primeira aula, quando eu falei da história do Galileu, que o espaço amostral equiprovável para este evento, o lançamento de dois dados, é formado por esses 36 pares ordenados de números. E aí, quando a gente procura a probabilidade do A, o A é sair o número 1. A gente conta quantas vezes o número 1 aparece aqui. O número 1 aparece nessa primeira linha 6 vezes, e nessa primeira coluna, 6 vezes. Como o 1 está tanto na linha quanto na coluna, a probabilidade do A é 11 sobre 36, porque há 11 incidências, 6 aqui e mais 5, num total de 36. A probabilidade do B também é 11 sobre 36. O B é aparecer o número 2, e o número 2 aparece na segunda linha dessa tabela, ou na segunda coluna. 6 elementos, sendo que o 2 está na intersecção. Então, um total de 11. A intersecção, o que é a intersecção de A com B? É sair o número 1 e sair o número 2. Claro que então vai ter que ter o par 1, 2. Aí nós olhamos na tabela onde está isso. Tem duas incidências, no par 1, 2 e no par 2, 1. Lembra-se que a intersecção é o E, não é? Então sair 1 e sair o 2. A probabilidade da intersecção é 2,36. E daí a probabilidade da reunião, que é sair 1 ou sair o 2, é a probabilidade do primeiro, 11 sobre 36, mais a probabilidade do segundo, 11 sobre 36, menos a probabilidade da intersecção, 2 sobre 36,
e isso dá um total de 11, com 11, 22, menos 2, 20 sobre 36. Claro que dá para agora simplificar essa resposta. Então esse é um uso bem simples do conceito de probabilidade da reunião. Observação. Eu fiz com a fórmula das probabilidades. A gente poderia também ter calculado essa probabilidade de uma outra maneira. Ao invés de se preocupar com a probabilidade do A com a probabilidade do B, eu poderia ter tentado calcular o número de elementos da reunião. Aí seria o número de elementos do A, que é 11, mais o número de elementos do B, que é 11, menos o número de elementos da intersecção, que é 2, descobriria que o A unido com o B tem 20 elementos e iria direto para a probabilidade como 20 sobre 36. Então essa é a parte básica dessa ideia. Agora, eu vou pegar este conceito, esta fórmula, para discutir uma coisa que é mais substancial, que é mais forte. E essa sim é uma coisa menos escolar, que é o conceito de eventos mutuamente exclusivos. Eu digo que A e B são mutuamente exclusivos e é curioso, a escolha da palavra em português, mutuamente exclusivos, foi muito boa. Quando é que dois eventos são mutuamente exclusivos? É uma definição se a intersecção deles é vazia. Veja só, mutuamente exclusivos. Um exclui o outro. Ou seja, não há intersecção. A ocorrência do A exclui a ocorrência do B. Nunca você vai observar os dois ao mesmo tempo. E essa expressão mutuamente exclusivos está muito boa, né? Ela expressa exatamente isso. Então, dois eventos são mutuamente exclusivos se a intersecção é vazia. Por que isso é importante? Há uma série de situações do mundo real em que analisar se exemplos são mutuamente exclusivos é de capital importância. Por exemplo, o que é o sonho de médicos que trabalham com medicina preventiva? Descobrir coisas que são mutuamente exclusivas com a doença. Por exemplo, uma vacina 100% eficaz. O que é uma vacina 100% eficaz? Tomou a vacina, não tem a doença. Se alguém tem a doença é porque não tomou a vacina. Então, em medicina, procurar coisas boas que sejam mutuamente exclusivas com doenças, com sintomas. Em segurança do trabalho, procedimentos de segurança que sejam mutuamente exclusivos com acidentes, que garantam que se você tomar aquele procedimento, não vai ocorrer um acidente. Um freio que evite derrapagem de um carro. Seria ótimo ter um tipo de frenagem que fosse mutuamente exclusiva com o carro derrapar numa situação de risco. Então, isso é uma coisa que tem uma grande importância. Se vocês olharem o vídeo em que eu falo de independência, de eventos independentes, vocês vão ver que eu retomo esse assunto. Porque no mundo real é difícil encontrar mutuamente exclusivos. O que a gente encontra muito são dependentes, em que a ocorrência do A diminui a probabilidade da ocorrência do B. É o procedimento de segurança que reduz acidentes. É a vacina que reduz a incidência da doença. Mas, enfim, os dois conceitos são importantes e convivem dentro da estatística e da teoria de probabilidades, e que são coisas muito importantes nas aplicações. Tá? Então esse conceito é bem legal. Em termos numéricos, se a intersecção é vazia, a probabilidade da intersecção é 0, e essa fórmula fica reduzida a uma fórmula mais simples, que é probabilidade da reunião, igual simplesmente probabilidade do A mais a probabilidade do B, e desaparece a parte da intersecção porque isso é 0. Ok? Legal.